Novamente, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Dando continuidade aos nossos trabalhos aqui na casa, né? Primeiramente, quero cumprimentá-los. Feliz 2025. Que seja de saúde, de paz, de alegria e de muito trabalho, né? Que é o nosso tema aqui de hoje. Então, antes de nós iniciarmos, quero cumprimentar também os nossos irmãos aqui internautas que estão nos assistindo online. Para vocês também, um feliz ano novo, muita saúde. Vamos então fazer a nossa prece para nós darmos início então às atividades de hoje. Então convido a todos para fecharmos nossos olhos. Vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nos foi concedida nesta manhã, de poder estar aqui. Aqui nós viemos buscar um pouco mais de conhecimentos para as nossas vidas, para a nossa evolução, que esses ensinamentos possam nos dar forças, coragem, para seguirmos em frente essa nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim o seu amparo, a sua proteção, a sua luz, para que eu possa assim encontrar palavras sobre os seus ensinamentos que possam nos envolver a todos nós neste aprendizado contínuo. Mestre Jesus, muito obrigado, a sua luz, a sua paz esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, gente, o nosso tema de hoje está ali no capítulo 3, no livro 3, da Lei do Trabalho. Já o ano passado, nós já falamos da questões 674 a 677, né, que demos início. Então, agora nós vamos dar continuidade a esse tema de hoje, necessidade do trabalho. Então, hoje nós vamos falar das questões 678 a 681. Essa pergunta 678, ela vai estar relacionada aos mundos adiantados. Então, nós vamos ver qual o trabalho lá desses mundos. Então, lá a natureza do trabalho está relacionado com a natureza das necessidades. A natureza do trabalho com as necessidades. Quanto menos materiais forem as necessidades, menos material é o trabalho. O homem não se conserva inativo e inútil. Não fica inativo e nem inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de benefício. Então vamos lá na pergunta. Então Allan Kardec perguntou aos espíritos: em os mundos mais aperfeiçoados, esses mundos mais adiantados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Será que estão submetidos a essa mesma necessidade, nesses mundos mais adiantados? Então vamos ver que os espíritos responderam. A natureza do trabalho está em relação à natureza das necessidades. Então, a natureza do trabalho com as necessidades. Então, quanto menos materiais são essas necessidades, menos material é o trabalho, que os espíritos estão nos falando. Mas não deduzais, não tiremos conclusões precipitadas, né? Daí que o homem se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, a ociosidade ali seria um suplício, né, em vez de um benefício. Mas vamos tentar entender um pouco mais o que os espíritos responderam. Então, a fugir do trabalho é isentar-se dos meios pelos quais vêm os ensinamentos espirituais. Se nós não trabalharmos, né, se nós fugirmos desse trabalho,
nós estamos tirando a possibilidade nossa, né, de vir esses ensinamentos espirituais. Porque trabalhar é viver. Todo mundo, tudo no mundo se agita, como nós sabemos, né? Tudo no mundo se movimenta, em se formando também as belezas imortais. A lida para a humanidade aqui, né, é de acordo com as suas necessidades de despertamento. Aquele que tem um despertamento um pouco melhor, tem a sua necessidade de trabalho. Aquele que tem menos, né, um pouco menos desse despertamento, ele vai ser outro tipo de trabalho. E lá nos mundos superiores, os mundos adiantados, certamente que o labor, que o trabalho, vai ser relativo também às suas necessidades. Quanto mais evoluído, né, menos material, como nós já falamos. Porque, gente, o trabalho obedece ao progresso das criaturas de Deus. E mesmo que queira o espírito, jamais deixará de trabalhar. Né? Tanto aqui encarnado como desencarnado, jamais vai deixar de trabalhar. Até os seus corpos, em todas as faixas que lhes compete existir, estão em pleno movimento. Sempre vai estar em pleno movimento, clarificando, né? Tornando bastante claro, né? Cada vez mais o seu roteiro, cada vez mais a sua caminhada, né? Que alma que os ocupa. O espírito foi criado simples e ignorante, como todos nós já estudamos, já vimos, né? Ele é criado simples e ignorante. E como tal, né, ele carece, ele precisa, né? Ele necessita, então, desse despertamento, né? Pelo trabalho e pelas vidas sucessivas de despertar para uma vida melhor. Então, o espírito simples e ignorante, ele necessita, então, desse despertamento para que ele possa despertar um viver melhor. E através das vidas sucessivas, através das reencarnações e do trabalho, né? Que o trabalho dignifica todos nós. A lei do trabalho é a mesma em todos os mundos habitados. Como nós já vimos, né? A lei do trabalho é em todo lugar, é a mesma em todos os mundos habitados. Os modos de operação são diversos. Que nós falamos aqui, os modos operantes, né? São diversos, de acordo com a necessidade dos espíritos. Então, de acordo com a necessidade de cada um, né? Os modos operantes são diferentes. Então, gente, essa é a justiça de Deus. O trabalho é Deus nos chamando para servir. Vamos servir, então, através do nosso trabalho, né? A próxima questão, a 679, ela vai falar do homem rico, acha-se isento do trabalho? Será? Do trabalho material, talvez. Não da obrigação de ser útil e de praticar o bem. Então, do trabalho manual pode ser, mas não da obrigação de ser útil para ele mesmo e para os outros, né? E praticar o bem. Nem da obrigação de aperfeiçoar-se, né? Que ele está aqui, tem os seus posses, mas ele tem que se aperfeiçoar. Ele tem que melhorar a sua inteligência e também a dos outros. Então, na questão 679, achar-se-á isento do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar a sua existência? Será? Vamos ver que os espíritos responderam. Como nós já falamos, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Então, ele sempre vai ter a obrigação de ser útil para ele mesmo e para toda a sociedade. Conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho, né? De aperfeiçoar a sua e a dos outros
também é um trabalho. São os Espíritos que estão nos dizendo. Aquele a quem Deus facultou, que Deus proporcionou, né, a posse dos bens, essa posse dos bens deles suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior que lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Vai ter a obrigação de ser. Pode ser que ele não tenha aquele trabalho manual forçado, né? Mas ele tem a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem ele proporciona, o adiantamento que lhe foi feito. Que adiantamento é esse que foi feito? Deus proporcionou a ele, né, os bens para a sua subsistência, né? Então ele vai ter que ajudar a ele se desenvolver cada vez mais em prol da sociedade, em prol dos nossos irmãos. O que nós podemos entender disso? Ninguém se encontra isento da lei do trabalho. Ninguém. Pois, se ele se multiplica ao infinito, se o trabalho se multiplica ao infinito, Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas. Então, Deus aplica a lei a todos nós, né? A todas as criaturas. Somente porque algumas delas possuem bens materiais. Ele não vai deixar, né, de aplicar a sua lei, por menos aqueles que têm os bens materiais que ele mesmo proporcionou, igual nós acabamos de falar. Por vezes, essas pessoas que têm os bens materiais, trabalham mais do que as que não possuem riqueza, pois têm maiores preocupações, pelo dever de vigiar o que possuem. Então, eles têm mais preocupações em vigiar, né, aquilo que as pessoas possuem. E por cuidar de multiplicar o que Deus colocou em suas mãos. Deus proporcionou a ele, né, como nós já falamos, esses bens materiais. Então, ele tem que cuidar desses bens materiais e multiplicar. Isso, então, nos leva a nós pensarmos, né, na parábola dos talentos. É verdade? Lembremos-nos dos talentos citados na parábola evangélica e o dever de serem eles multiplicados pelos que recebem. Então, nós recebemos, temos o dever de cuidar e de multiplicar aquilo que Deus nos proporcionou. Se não há necessidade de se operar em duros trabalhos, do esforço físico, né, deve ser mais ativado o esforço mental, que ocupa-se com mais atividades. Então, não são só uma atividade, aquela do corpo físico, são várias atividades que ele trabalha através do seu esforço mental. Aí o físico recupera-se com mais facilidade que o desgaste mental. O corpo físico, a gente trabalha, né, aquele dia todo, tá? Um bom banho, uma boa noite de sono, você levanta no outro dia, perfeito, né? Pronto já para iniciar novamente. Por conseguinte, esse último, né, do desgaste mental, se expressa com mais labor, mais profundo e mais cansativo. Então, para você se recuperar, demora mais desse esforço mental que nós fazemos. Quanto mais cresce a alma, quanto mais a gente evolui, mais obrigações a sua consciência lhe impõe. Mais obrigações nós temos, né, dessa nossa consciência. Nós colocamos aqui a figura do político, não a pessoa, né, o cargo. Então, o político não pega na enxada, nem dirige um arado na lavoura. Esse arado aí, aqueles trabalhos manuais, né, cansativos que o homem opera, através, em épocas bem atrás, né, com animais, com aquele arado, com tudo, para a lavoura.
Então ele não pega lá, né, para fazer esse trabalho. Não entrega às suas mãos a vassoura na limpeza pública. Não está lá, né, entregando as suas mãos nessa limpeza. Contudo, o trabalho mental que exercita nas tribunas e na composição das leis, ali é cansativo. Usa a sua mente, né, a sua mental para esse trabalho. Ele é desgastante. Pode-se somar mais desgaste do que os esforços dos homens que executam suas tarefas pesadas, né, na agricultura, na pecuária, na construção civil. Então, igual eu falei, esse trabalho que exige o nosso esforço físico, né, uma noite de sono, no outro dia já está pronto para um novo dia de trabalho. Mas o desgaste mental, todos nós sabemos, né, ele é cansativo, demora para nós nos recuperarmos, né. Tornamos a dizer, ninguém é isento da lei do trabalho, porque ela é uma lei universal, é uma lei para todos nós. Para todas as criaturas, em todos os mundos, quer sejam materiais ou espirituais. Ela é o trabalho, ninguém está isento, né? É uma lei natural. Cumpre a todos trabalhar, porque Deus não para de trabalhar, né? Está sempre trabalhando. E Jesus também trabalha sempre, né, cuidando aqui de todos nós, desse nosso planeta, como governador que ele é desse nosso planeta, nos ajudando, né, a nós passarmos essa nossa encarnação. O homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, que ele se isenta do trabalho, nos dias de hoje está sujeito a perder o que possui. Ele vai se isentando do trabalho. Então, o que ele tem em abundância, fala, deixa para lá, né? Vamos ver, então, o que nós podemos fazer. Os desequilíbrios financeiros são chamados para que os ricos trabalhem mais, para que os pobres reconheçam que todos sofrem a mesma pressão da vida. Tanto aqueles pobres que não têm sofrem uma pressão por aquilo que não tem. E tanto do outro lado também é a mesma coisa. Eles sofrem essa pressão dessa vida porque eles têm que cuidar cada vez mais, né, para que isso possa fazer o quê? O despertamento dos bens espirituais que existem em todas as criaturas. Tanto aquele que se tem em abundância, né, quanto aquele que menos tem, para que todos nós possamos ter este despertamento, para todos nós, que nós trabalhamos sempre no bem, né, tendo bens materiais em abundância ou não. Nessa pergunta 680, ela vai falar das pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. Será que eles vão ser útil ou inútil? Né? Vamos ver. A lei do trabalho para os homens, ela vai ter um duplo fim. A conservação do corpo, né, e o desenvolvimento da inteligência. Conservar o nosso corpo trabalhando, porque senão enferruja tudo, a gente não consegue nem andar, né? E desenvolver a nossa inteligência. Então, na 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Será que ele não tem possibilidade de trabalhar? Será que ele é inútil? Vamos ver o que os Espíritos responderam. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil, por vontade própria. A sua existência, porquanto esse vive às expensas, né, aos custos, né,
no trabalho das outras pessoas. Então, os outros trabalham para, né, sustentar aquele que se tornou inútil por vontade própria, né? Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, de acordo com o que ele possa fazer. A questão 643, se alguém tiver um livro lá, dá uma olhada, ele vai falar, né, das pessoas que possam fazer o bem às outras, né? O que nós podemos entender disso, então? A inutilidade, não existe essa palavra no dicionário divino. Não tem. Ninguém é inútil para trabalhar. Alguém pode não fazer o serviço que desejava realizar. No entanto, como o trabalho se estende a ramificações diversas, né? Quantas ramificações nós temos no trabalho? Muitas. As lides, né? Como a gente entende, a lida, o trabalho, né? Vou para a lida, né? As lidas são muitas, e pode escolher aquela que é suas forças e as que tem capacidade de realizar. Então, são muitas as lidas. Então, nós podemos fazer de acordo com as nossas forças, de acordo com a capacidade que nós temos de realizar. O homem inteligente, principalmente o espiritualista, sabe disso. E ainda que esteja preso a um leito, esteja preso lá a uma cama, pode usar a palavra em auxílio dos que vêm visitá-lo e que às vezes estão carregados de problemas e com suas mentes tisnadas de infortúnios. Então a gente vai lá visitar a pessoa que está lá no leito, né? Então a mente daqueles que vão visitar estão lá maculadas, estão sujas, né? De todos os seus infortúnios, de todas as suas adversidades, a sua infelicidade. Vai lá para visitar e aí? Vai descarregar tudo lá, né? Em vez de ajudar, né? A condenação da consciência é para aqueles que voluntariamente, vontade própria, desejam ficar parado e não presta serviço, mesmo estando só. Aquele que não gosta de fazer nada mesmo, né? Então, a sua consciência vai condená-lo, com certeza. Mas, todavia, né, ninguém poderá ficar muito tempo nesse estado inútil, sem fazer nada, né? E com o passar do tempo, procura fazer alguma coisa. Porque acho que ele cansa de não fazer nada, né? Vai procurar, né, fazer alguma coisa. Sendo que o melhor que ele pode fazer é o bem, né? Não se mede o bem por volume de ofertas, aquilo que ele dá, pelo volume, pela quantidade, mas sim pelos sentimentos que movem o companheiro nesse exercício, pelo seu sentimento, não por aquilo que a quantidade doada, né? Aí vem nos lembrar também, né, da oferta da viúva, colocando no gasofilácio é aquele recipiente, tipo cofre, onde eles colocavam os donativos ali, né? Então a viúva colocou 2 pequenas moedas, tudo que ela tinha. Enquanto muitos ricos faziam tilintar, faziam soar aquele barulho, né? Quando você coloca uma moeda no cofre, ele faz aquele barulho. A viúva, coitadinha, só tinha aquilo, colocou 2. E o rico vai lá, joga aquele monte para fazer aquele barulho para todo mundo ouvir, né? Então, ostentação. Fazer-se ostentar. Deus julga pelos sentimentos e não pela quantidade que é doada. Nós sabemos disso. Às vezes, um simples sorriso vale mais do que uma oferta material. Simples sorriso. Mas se pode dar os dois, né? Tanto o sorriso como a oferta, muito melhor, né, gente? Muito melhor nós podemos fazer sorriso com uma oferta material.
Desejamos que cada um seja útil, conforme o seu dom de servir. Sejamos úteis, vamos servir. Devemos procurar sempre mais oportunidades de servir sem murmuração. A gente, quando faz alguma coisa, reclama, né? Faz aquela murmuração toda. Então, gente, servir sem murmuração, que a resposta de Deus virá ao nosso encontro, por acréscimo de misericórdia. Por acréscimo de misericórdia de Deus, nós fazemos a nossa parte, servimos, pois nós vamos receber com toda certeza. O trabalho honesto é a luz da vida. Trabalhar honestamente é a luz da vida. E na última questão, na 681, a obrigação dos filhos. Vai falar sobre a obrigação dos filhos. Trabalharem para ajudar os pais. A obrigação dos filhos. Trabalharem para ajudar os pais. Faz parte da lei da natureza, da lei natural. Né? As afeições dentro da família vêm ajudar-se mutuamente. O amor, o carinho, né, entre todos os familiares, ajudarem-se mutuamente. Atitude essa muito esquecida na sociedade atual. Nós vemos, né, muitas famílias aí destroçadas, né, porque Deus colocou o amor entre eles ali para se ajudarem mutuamente. Então, a 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Vamos ver o que os Espíritos responderam. Certamente, do mesmo modo que os pais desculpa, gente, têm que trabalhar para seus filhos. Né? Tanto o filho trabalha para o pai trabalha para o filho. Foi por isso que Deus fez o amor filial e de amor paterno um sentimento natural. Tanto o amor de pai como o amor de filho, um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos, se sentissem aquele impulso, né, de se ajudarem mutuamente. O que, aliás, como já falei, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Na nossa sociedade atual, ainda nós não temos aquele impulso de ajudar todos os membros da família. Não são todos, mas existe bastante. Os pais têm a obrigação de cuidarem de seus filhos, pois a eles foi otorgado, foi concedido, né, esse dever, de modo que as suas consciências o ativam para tal empenho divino. É Deus que nos colocou ali para, né, nós cuidarmos dos nossos filhos, né? De educar e de instruir os seus descendentes. Está a nosso cargo, né, de pais. Amar os filhos, educá-los, né, da melhor maneira possível. Por outro lado, os filhos têm o dever sagrado de cuidar de seus pais. Então, por outro lado, o filho também tem o dever sagrado de cuidar de seus pais. Quando estes já estão idosos, né, ou estejam presos a um leito por uma enfermidade, estejam presos lá na cama por alguma enfermidade. Tanto idoso como doente, os filhos têm a obrigação de cuidarem. É uma troca de auxílio, né, para o bem e a tranquilidade de consciência de todos. Todos se ajudarem, sua consciência estará, né, em paz. Toda família, por dever natural, que a lei nos mostra, deve ocupar-se na ajuda indispensável aos familiares. Sempre vai ter que ajudar os seus familiares, para que haja ordem no grupo de espíritos, porque a família são um grupo de espíritos, né, que se reencarnam em uma mesma linha de sangue.
todos da família, numa mesma linha de sangue, né, têm que ocupar-se indispensavelmente, né, ajudar seus familiares. O amor filial vibra por dentro, assim como o amor paterno. Tanto o amor de pai como filho vibra aqui dentro de nós, né? Nós, aquele sentimento de amor que nos comove, né? E os dois se encontram em obediência à lei de amor universal. A lei de amor universal. Tanto o amor filial como o amor paterno, né, está aí no amor universal. Filhos e pais, é imprescindível que se deem as mãos, né, rompendo barreiras e alcançando conceitos que vos possam salvar, e é na caridade sem peias. O que nós podemos entender por peias? Acho que o senhor Aurélio, alguém que trabalha no sítio, deve saber. É aquela corda que você amarra, por exemplo, lá na vaca, para poder tirar leite, né? Amarra as pernas dela ali. Então, sem essas peias, sem essas amarras, né, que a luz poderá invadir os corações e libertar todos os sentimentos a serviço do amor, né? Sem amarras, né? O filho é a continuação dos pais, e os pais são o mesmo filho nas suas necessidades de amor e de trabalho. Jesus, falando sobre os 10 mandamentos, sintetizou em apenas 2, tendo como a sustentação desses 2 ensinamentos o amor. Jesus nos trouxe o amor. A doutrina espírita nos concita, nos convida, nos faz nós reagirmos, né, por todos os meios a despertar os nossos valores espirituais, para que acordemos para a luz da vida, né? Essa doutrina maravilhosa nos impulsiona, né, nos dá vontade, né, desse entendimento, né, para nós buscarmos, nos despertarmos, nos acordarmos, né, para a luz da vida. Para esse entendimento, né, que nós precisamos buscar aqui o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. E a reencarnação, né, gente? É o meio poderoso que nos mostra os caminhos da perfeição. Através das várias e diversas reencarnações que nós viemos aqui para nos aperfeiçoarmos, cada vez mais nos melhorarmos. E através da doutrina, dos estudos, né, que nós fazemos, que nós vamos clareando a nossa mente cada vez mais para esse caminho da evolução. Quem deseja avançar deve começar dentro da sua própria casa. É lá que estão todas as nossas bases ali para nós começarmos, né, que é a primeira porta para o despertamento. É lá dentro de casa. A lei da natureza impõe aos pais ajudar os seus filhos, assim como os filhos a cuidarem dos seus pais na velhice e nas suas necessidades. Nós já falamos. Convoquemos todas as nossas forças para tal desempenho. Vamos buscar, né, essa força para nos desempenharmos as nossas tarefas. E nos alegremos no serviço do Cristo, esquecendo todas as reclamações, né, que é o que nós precisamos, né, no seio familiar, os pais ajudarem os filhos, sem reclamação, porque Jesus nos convida, né, para esse trabalho, para esse empenho. Trabalhar e servir sem reclamações. Bem, gente, era isso que eu tinha que passar esse domingo de manhã, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os passos. Muito obrigado a todos.